Fernanda Manhota, nos ajude a entender esse resultado. Quando a gente olha para os eleitores, a gente vê que a Câmara falou um pouco mais com a elite e Donald Trump conseguiu falar um pouco mais com o eleitorado médio. Os latinos, por exemplo, depois da crítica que o Partido Republicano fez àquele comediante, os latinos votaram com o Donald Trump e a população mais do interior. Na sua opinião, Manhota, faltou a Câmara falar mais com o eleitor comum? Oi, Uribe. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês aí no Brasil. Aqui em Washington eu falo com vocês hoje direto do Ronald Reagan Building, do ladinho da Casa Branca. E você tem razão, viu, Uribe? Tem rolado por aqui uma verdadeira análise multifacetada, tentando esmiuçar os grupos demográficos para entender exatamente, né, onde é que faltou voto para Kamala Harris e onde de fato Donald Trump encontrou um espaço de expansão. Dá para a gente dizer que essa eleição em particular, ela passou por alguns grupos que foram muito importantes. A gente tinha alguns grupos, digamos, que estavam superestimados e que acabaram não representando tanto assim a diferença como se imaginava e outros que talvez estivessem subestimados. Por exemplo, a gente falava muito sobre a importância que as pesquisas apontavam das mulheres brancas mais velhas, apostando muito nessa linha da questão da pauta dos direitos reprodutivos como sendo algo que mobilizaria esse eleitorado. As mulheres brancas, em geral, penderam majoritariamente, né, votaram mais em Donald Trump, assim como os homens brancos. Então, isso ficou aquém do ponto de vista do que apostava a campanha de Kamala Harris. Donald Trump performou melhor nesse caso. Do ponto de vista de outros grupos que foram importantes para o Donald Trump, e aí, nesse sentido, até surpreenderam positivamente a campanha dele, a gente poderia destacar a participação de homens negros. É bom dizer que os homens negros, em geral, ainda votaram em maioria para o Partido Democrata, mas se a gente comparar a última eleição do Trump para essa, os homens negros basicamente duplicaram, né, o tamanho de votantes em Donald Trump. Isso foi bastante importante. Isso também reflete o que você estava dizendo, né, o voto suburbano, dos blue collars, né, os chamados trabalhadores, muitas vezes não só do interior, viu, Uribe, também do centro expandido das cidades, uma coisa diferente das eleições anteriores. Anteriormente, as grandes cidades, os centros, vinham concentrando o voto democrata. Dessa vez há uma certa divisão, sobretudo pelo peso que essa classe média americana desempenhou nessa eleição. Um outro grupo importante, você também citou, é o grupo dos latinos. Os latinos, como a gente sempre vinha enfatizando aqui na nossa cobertura, não tratados como um grupo monolítico, homogêneo, mas que precisa ser compreendido a partir das suas várias peculiaridades, inclusive de destino, de origem, né? Enfim, tem várias razões que explicam esse voto latino mais conservador. Eu diria que esses grupos, né, são os mais importantes para essa decisão republicana, uma grande decisão no sentido de que o presidente Trump não só conquista a maioria, né, uma maioria não tão estreita do colégio eleitoral, como também uma maioria de legislativo, muito possivelmente controlando as duas casas, e também conquista, ao que tudo indica, né, pelas projeções, o voto popular, a maioria de voto popular, uma coisa que ele não teve na eleição passada e que vai dar a ele também muita margem e muita capacidade de governar. Por fim, Uribe, eu diria que também um outro grupo que precisa ser observado e que talvez, assim como o blue collar, né, que usualmente votava democrata e que muita gente achou que esse ano seria um fator de mudança de eleitor rumo aos democratas de novo, são os jovens, né? Os democratas apostavam muito nesse eleitor que vota pela primeira vez, assumindo que ele necessariamente teria um olhar progressista, que ele necessariamente seria um votante inclinado a Kamala Harris, mas não foi o caso, né? É claro que teve um bom contingente de pessoas votando nessa direção, mas também o voto jovem foi um voto importante para o Donald Trump. Então há uma composição de fatores demográficos, esses que eu destaquei, segundo a minha leitura, são os mais importantes, foram decisivos e acho que refletem, né, um momento que não é pontual dos Estados Unidos, é de uma fotografia mais estrutural, né? Sem dúvida a gente teve a economia sendo um fator de direcionamento de voto muito importante, assim como o elemento identitário de pertencimento, essa reflexão sobre o que são os Estados Unidos. Tainá e Uribe.